Imagine nascer livre, filho de uma mulher forte, e ainda assim perder tudo antes mesmo de entender o que é a vida. Imagine ser traído pelo próprio pai e vendido como escravo, como se fosse um objeto sem valor. Essa não é uma história inventada para um romance. É um fato real, cruel e revoltante. É a história de Luiz Gama, um menino negro que, apesar de ter nascido livre, foi lançado nas correntes da escravidão e transformou sua dor em uma luta que libertou centenas de pessoas. Luiz Gonzaga Pinto da Gama nasceu em Salvador em 1830. Sua mãe, Luísa Marim, era uma africana livre, de origem nagô, conhecida por sua coragem e por sua participação em levantes de resistência. Alguns relatos dizem que ela esteve envolvida em rebeliões de escravizados, como a Revolta dos Malês, uma das maiores insurreições de escravos do Brasil. Uma mulher que não aceitava a submissão, que carregava no sangue o espírito da liberdade. Seu pai, ao contrário, era um homem branco, um fidalgo português. Apesar da diferença de mundos, do encontro improvável, dessa união nasceu Luiz, e por lei, o menino nasceu livre. Mas a liberdade de Luiz Gama não duraria muito tempo. Quando tinha apenas 10 anos de idade, Luiz foi vítima de uma das maiores traições que a história já registrou. Seu próprio pai, atolado em dívidas e sem caráter, decidiu vender o filho como escravo. Pense no que isso significa. Um homem, em vez de proteger seu filho, o entregou a mercadores como se fosse uma mercadoria qualquer. Arrancaram de Luiz não apenas sua liberdade, mas também sua infância, seus sonhos, sua dignidade. Arrastado para os porões de um navio, foi enviado para São Paulo. Ali começou sua vida como escravo. Era tratado como coisa, como propriedade. Sofreu trabalhos pesados, açoites, humilhações constantes. E o mais cruel, tudo isso de forma ilegal, porque Luiz nunca deveria ter sido escravizado. Mas dentro daquele menino havia uma chama que não se apagava, um espírito inquieto que se recusava a aceitar a condição de escravo. Apesar das proibições, Luiz aprendeu a ler e a escrever. Foi ensinado em segredo por um estudante, que talvez nem tivesse noção de que estava mudando a história do Brasil. Com cada letra aprendida, Luiz sentia a força da liberdade correndo em suas veias. Foi então que descobriu sua verdadeira condição. Nascera livre e fora escravizado de forma ilegal. E decidiu lutar. Não aceitou o silêncio. Usou as próprias leis da época contra os senhores de escravos e conquistou de volta sua liberdade. Esse ato por si só já seria grandioso. Mas Luiz não queria apenas salvar a si mesmo. Ele sabia que milhares de homens, mulheres e crianças continuavam presos às correntes. A partir desse momento, sua vida virou uma missão. Luiz Gama estudou direito por conta própria. Nunca frequentou uma faculdade de direito, mas sua inteligência e sua dedicação eram tão impressionantes que ele se tornou advogado rábula. E nos tribunais, transformou-se em um gigante. Ele desafiava juízes, enfrentava poderosos, desmontava argumentos de grandes senhores e mostrava que a própria lei brasileira podia ser usada contra a escravidão. A cada caso, Luiz Gama trazia à tona verdades que os poderosos queriam esconder. Ele mostrava como documentos eram falsificados, como crianças eram ilegalmente escravizadas, como famílias eram destruídas, e libertava pessoas. Ao longo de sua vida, Luiz Gama libertou mais de 500 escravizados. 500 homens, mulheres e crianças que tiveram suas correntes quebradas por causa de sua coragem. E não pense que isso aconteceu sem resistência. Ele foi ridicularizado, humilhado, perseguido. Muitos juízes e advogados não aceitavam que um negro autodidata tivesse tanto poder nos tribunais. Mas Luiz Gama não se intimidava. De cabeça erguida, com uma língua afiada e uma mente brilhante, ele continuava. Além dos tribunais, Luiz Gama também usou as palavras para lutar. Como jornalista e poeta, ele escrevia artigos que escandalizavam os poderosos, denunciava os horrores da escravidão, a hipocrisia da elite, a covardia de políticos que defendiam a escravidão em nome do lucro. Em seus poemas misturava ironia e revolta, deixando claro que a escravidão era uma mancha que jamais poderia ser apagada da história. Mas sua vida não foi marcada apenas pela luta, foi também marcada pela dor. Luiz Gama nunca mais viu sua mãe, Luísa Marim. Ela desapareceu da história, deixando um vazio que nunca foi preenchido. Alguns dizem que ela voltou para a África. Outros acreditam que morreu em alguma rebelião. O certo é que Luiz cresceu sem a mãe e carregou para sempre esse peso. E mesmo após libertar centenas de pessoas, Luiz Gama nunca recebeu o reconhecimento que merecia em vida. Nunca foi oficialmente considerado advogado formado, apesar de sua genialidade. Morreu sem riqueza, sem prestígio oficial, mas com algo muito maior: o respeito e a gratidão de milhares. Luiz Gama faleceu em 24 de agosto de 1882, em São Paulo, 6 anos antes da Lei Áurea. Morreu sem ver a abolição da escravidão. Mas seu funeral foi um dos maiores da história da cidade.
Milhares de pessoas acompanharam seu cortejo. Escravizados, libertos, estudantes, trabalhadores, políticos, todos sabiam que aquele homem havia mudado o Brasil. Hoje, o nome de Luiz Gama ecoa como símbolo de resistência e de justiça. Sua vida é um lembrete cruel de como a escravidão destruiu famílias, roubou infâncias e marcou para sempre a nossa história. Mas também é a prova de que um único homem pode fazer a diferença. Luiz Gama não aceitou ser vítima, transformou sua dor em arma e se tornou um gigante. E ao ouvir essa história é impossível não sentir revolta. Como um pai pode vender o próprio filho? Como uma sociedade inteira pode permitir que uma criança livre seja escravizada? E mais, será que já superamos de fato as marcas deixadas pela escravidão? Ou será que ainda hoje, em pleno século XXI, carregamos correntes invisíveis que continuam nos dividindo como povo? Se essa história mexeu com você, se a vida de Luiz Gama despertou em você indignação e admiração, não deixe que ela seja esquecida. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal. Vamos juntos espalhar a memória de quem lutou contra as correntes, para que a liberdade não seja apenas uma palavra, mas uma realidade para todos. E agora eu te pergunto, o que mais te chocou na vida de Luiz Gama? Deixe seu comentário, participe do debate e mantenha viva essa história que jamais deve ser apagada.